Números complexos. Uma característica muito interessante, fundamental da mecânica quântica é que ela precisa tratar ou trabalhar com números complexos. Na verdade, existe uma disputa até hoje sobre esse assunto. Existem artigos super recentes debatendo se é possível construir uma mecânica quântica sem números complexos. A gente vai deixar essa disputa de lado e vamos seguir o caminho tradicional, que é pensar que mecânica quântica sim demanda já de cara, nos primeiros problemas, nas primeiras descrições, trabalhar com números complexos. Por conta disso, né, nesse vídeo, nessa pequena aula, eu quero revisar com vocês o fundamental, o básico de números complexos para que a gente possa avançar nos estudos de mecânica quântica, teoria quântica da informação e computação quântica. É preciso ressaltar que a área de números complexos é gigantesca, né? Existem cursos inteiros, livros inteiros destinados ao estudo de variáveis complexas, mas a nossa abordagem aqui no canal, nos nossos cursos, nas nossas aulas, é sempre qual é o mínimo necessário que eu preciso saber para avançar nos meus estudos e poder avançar no entendimento de outras áreas. Então isso aqui não é uma aula exaustiva, não teria como ser, mas é simplesmente relembrar o que são números imaginários, o que é um número complexo, o que é o seu complexo conjugado, como que eu operacionalizo com essas coisas, para que a gente possa destrinchar os próximos passos em mecânica quântica e em computação quântica. Então, para quem lembra, lá no colégio vocês devem ter visto que o número imaginário é definido como a raiz de -1. Agora, por que alguém foi definir a raiz de -1? Tem várias origens nessa história, uma que é muito conhecida, muito falada, é sobre as raízes dos polinômios, né? Se tem um determinado polinômio, uma função de uma equação de, sei lá, x² mais, né, 5, por exemplo, você vai igual a 0, você vai cair, por exemplo, numa raiz negativa, e aí de algo que é negativo, e aí aparece a necessidade de tratar essa raiz negativa. Mas o que me interessa, na verdade, é um outro aspecto dos números imaginários, que também está associado já com a sua gênese. Um dos problemas que é super interessante é como eu represento rotações. Eu tenho algum objeto, eu quero representar a rotação desse objeto. Qual tipo de operador, qual tipo de operação eu posso realizar para descrever esse processo de rotação? Então vocês imaginam que eu tenho a reta dos números reais, e eu tenho aqui o número 0 e eu tenho o número 1. Imagina que eu posso imaginar de forma bem concreta, né? Imagina que eu tenho uma flechinha aqui indo de 0 para 1, e agora eu quero representar um giro de 180 graus, ou de π radianos, né? Indo de 1 para -1. Tá? Então, para quem não lembra, né, eu posso trabalhar ângulos em graus, que é o mais usual, né, principalmente no ensino médio. Então, aqui foi 180 graus, mas a gente normalmente na física trabalha em radianos. A gente pode discutir isso em outro momento, por que a gente acaba trabalhando em radianos. Nesse caso, 180 graus é π radianos. Para quem não lembra dessas transformações, pode sempre usar uma regra de 3. Tá? Se eu tenho 180 equivale a π radianos, um ângulo qualquer em graus vale x radianos, e aí vocês conseguem sempre achar essa transposição. Mas o ponto é, eu tenho alguma operação que faz esse giro de 180 graus. A pergunta é, ok, e se eu fizesse apenas um giro de 90 graus? Ao invés de continuar na reta do real, eu imaginasse uma outra reta aqui, perpendicular, e ao fazer um giro de 90 graus, eu cairia com a minha flechinha aqui em cima. Se eu penso que cada vez que eu faço essa operação, eu estou fazendo uma rotação igual, então eu faço algo de 90 graus, depois algo de 90 graus de novo, ou π meios radianos, π meios radianos, eu posso imaginar que se eu aplico esse operador duas vezes, eu vou lá do 1 para o -1. Se eu chamo esse operador de i, eu apliquei ele uma vez, ele veio parar aqui em cima, ó, 1 vezes i deu i. Se eu aplicar i de novo, vai dar -1. Ou seja, se eu fizer i vezes 1, isso acaba me dando -1. Ou seja, né, 1 vezes i ao quadrado. Então, i é a raiz de -1. Então, o i é quase que um operador matemático que faz uma rotação. Se eu aplico o i no 1,
ele faz uma rotação de 90 graus. Se eu aplico ele novamente, ele leva lá para o menos 1, portanto, i ao quadrado é menos 1, e é a raiz de menos 1. O que aparece aqui de importante para nós é que agora eu não tenho mais só a reta dos reais, mas vejam que aparece as retas dos imaginários aqui em cima no meu plano. Então eu tenho um plano que no meu eixo horizontal eu tenho os reais, no vertical eu tenho os imaginários. Então eu posso descrever qualquer número real aqui nas minhas abscissas e aqui o número imaginário nessa reta vertical. Qual é a ideia do número, de multiplicar por um número imaginário? É justamente permitir que haja rotações nesse espaço matemático dos números complexos. Isso é super importante para a mecânica quântica, tá, gente? Para quem for trabalhar com mecânica quântica e computação, vocês vão ver que as operações matemáticas que a gente promove nos sistemas físicos, elas fazem rotações no espaço dos números complexos. É um outro espaço, mas que envolve os números complexos, tá? E essas rotações representam as transformações dos sistemas. Então, a gente já sabe o que é o número real, já sabe o que são os números imaginários e sabe que o número imaginário promove uma rotação nesse espaço aqui, né, nessa representação geométrica. O que é, então, um número complexo? Um número complexo genérico, e isso é importante porque vai valer, então, para qualquer número complexo, é um número, a gente chama normalmente de Z, que tem uma parte real, que a gente vai chamar de A, mais uma parte imaginária, I vezes beta. Então, ele é um número que vai estar ao longo desse plano aqui, que tem uma parte real mais uma parte imaginária. Então, eu vou desenhar de novo o meu plano aqui, ó, e a gente pode representar assim. Se aqui eu tenho a parte imaginária, aqui eu tenho a parte real, e aí eu posso dizer, botar o A aqui, boto o B aqui em cima, tá? Então, esse ponto aqui seria, né, o ponto associado ao Z. Se vocês quiserem, né, pode até representar também, assim, né, ele tem uma característica vetorial, de certa forma, tá? Então, a gente pode representar o Z aqui, um número complexo qualquer. E aí, olhem que interessante. Este é o número Z. Z igual a mais IB. É um número complexo. Eu posso perceber que este Z pode ser decomposto, assim como um vetor, no espaço bidimensional. Se eu chamar de R, tá, justamente o tamanho aqui do meu número complexo, a norma dele, então eu vou ter o seguinte, Z é igual a R, e aí aqui aparece um ângulo, θ, né, cosseno de θ, mais I, R, seno de θ. Então eu estou representando justamente pelo módulo desse meu vetor R e botando as decomposições, né, na parte real e na parte imaginária. Como eu faço para descobrir quem é R? Aqui eu uso o teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Né? E vejam que o θ ele é o arco tangente de B sobre A. Tá? Então eu estou lembrando lá daquelas ideias lá de vetores que a gente vê no segundo ano, né, no primeiro ano do ensino médio. Como que eu cheguei nesse vetor, no tamanho, né, do número complexo, A ao quadrado mais B ao quadrado? Né? Então aqui eu estou tomando o módulo ao quadrado da norma aqui do número complexo. Vejam, gente, que se eu fizer, vou passar aqui para baixo, se eu fizer o Z vezes ele mesmo, vai ficar uma coisa estranha. Olha só, A mais IB vezes A mais IB. Tá? Eu tenho que fazer A vezes A é A ao quadrado, mais A vezes IB dá A e B. Aqui de novo dá mais A e B. E quando eu multiplicar isso aqui, vai dar menos B ao quadrado. O menos apareceu porque eu fiquei com I ao quadrado ali. Então vê que continua com um número que tem uma parte imaginária, eu tenho uma parte negativa aqui, tem uma parte imaginária, então acaba sendo uma mistura meio estranha. Agora, se eu faço o Z, e aí agora eu vou definir uma nova grandeza, que é o conjugado do Z. Quem é ele? Quem é esse conjugado? É justamente eu troco a parte imaginária, A, pelo negativo dela. Então, nesse caso aqui fica A menos IB.
tá? Então o conjugado de um número complexo, eu mantenho tudo igual e só troco o sinal daquela parte imaginária pelo negativo dela. Agora, ó, eu tenho uma soma vezes uma diferença. Lembra que isso vai me dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui me dá a ao quadrado menos i vezes i dá menos também, então isso aqui fica positivo, b ao quadrado. Então vejam que a norma desse vetor aqui vai dar a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Então lembrem-se, conceito de conjugado é só o a menos ib. Se eu quiser saber o módulo ao quadrado, botar assim, módulo ao quadrado do meu número complexo z, eu preciso fazer o z vezes o complexo conjugado dele, senão não vai dar certo. Então isso é bem importante também, tá? Já vimos então também que o z pode ser escrito como a mais ib, e ele pode ser escrito também como r cosseno de θ mais ir seno de θ. Última coisa que a gente precisa saber, essa eu acho que muita gente pode nunca ter visto, existe um número chamado número de Euler, tá? Que é o número e. Ele é semelhante ao número π, é um número irracional. E ele tem uma série de propriedades super importantes. Eu não vou provar aqui, é só importante neste momento saber que isto é correto. Se eu pegar o número de Euler e elevar ao número imaginário vezes θ, vai aparecer justamente cosseno de θ mais i seno de θ, tá? Essa é uma propriedade super importante do número de Euler. Se eu reparo aqui, ó, comparo com a minha definição do z, vejam ó, que eu também posso escrever o z assim, simplesmente como r e na i θ. É uma forma bem mais sintética. Então, para a gente finalizar, eu tenho o número complexo z, ele é a mais ib, ou ele pode ser r cosseno de θ mais i seno de θ, ou ainda ele pode ser escrito como r e na i θ. Quem é o complexo conjugado? O complexo conjugado vai ser a menos ib. Se eu escrever nessa outra notação, o complexo conjugado vai ser r cosseno de θ menos r i seno de θ. E se eu escrever na última notação, complexo conjugado, r e na menos i θ. Então aqui eu tenho, né, uma visão geral sobre os números complexos, e lembrem que quando eu faço z vezes o z conjugado, o que eu obtenho é justamente o r ao quadrado. A gente vai precisar usar isso ao longo do curso. Então, para quem não lembra desses elementos aqui, assiste o vídeo mais de uma vez, procura na internet, né, faz a sua colinha, porque a gente vai utilizar isso ao longo do curso. Precisa lembrar o que é um número complexo, tá bem? Vejo vocês nas próximas aulas.